Nessa aula, a gente vai começar a construção das classes combinatoriais de forma mais formal, né, organizada. E antes disso, eu queria começar com uma analogia, né, dos números naturais. Então, o que são os números naturais? Como é que a gente constrói os números naturais? Né? Os números naturais, dependendo da sua convenção, mas aqui a gente vai começar do zero. Então, você tem um elemento primitivo, né? E a gente tem uma operação, que é a operação de sucessor. E a graça da operação de sucessor é que a gente sabe que S de x é diferente de x, e na verdade todos os sucessores são diferentes entre si. Então, a partir daqui a gente consegue construir o 1, o 2, o 3, não é isso? O 1 é só um nome para S de 0, o 2 é o sucessor do sucessor de 1, e por aí vai, né? Além disso, uma vez que a gente tem essa operação, né, de sucessor e o zero, a gente pode construir outros objetos com os números naturais. Então, a gente pode construir, por exemplo, produto. Então, como é que é o produto? Né, o produto de dois números naturais, m vezes n, ele dá 0 se n é 0, e ele dá m vezes n menos 1, mais m, caso contrário. Então, esse é o típico de definição indutiva, né? Tem um caso base, que é o caso que n igual a 0, e tem depois o caso indutivo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é simplesmente o fato que você tem um elemento, você tem uma operação, e a partir dessa operação você sai fazendo um monte de coisas. Então, no caso da combinatória analítica, a gente vai fazer uma coisa muito parecida. Então, a gente vai começar definindo quem são os elementos primitivos, e depois a gente vai definir quem são as operações permitidas entre esses elementos. Então, eu vou começar aqui, né, com os elementos primitivos. Se você quiser, de um ponto de vista axiomático, são quem que você assume que existe nas suas classes combinatoriais. Então, as duas classes combinatoriais primitivas são a classe vazia, né, de empty, ou que não é que ela seja vazia, que não tem nenhum elemento, ela é vazia porque ela não pesa nada. Então, ela tem um elemento, que às vezes a gente também chama de epsilon, e o peso de epsilon é 0. Então, e a segunda classe, que talvez seja mais interessante, que é a classe, digamos, elementar de um elemento. Então, eu vou desenhar esse elemento com uma bolinha preta. E o peso dessa bolinha preta é 1. Bom, essa altura do campeonato, vocês estão dizendo, poxa, isso é muito pouco, mas na verdade a gente vai ver em que sentido isso é suficiente, né? Isso vai ser suficiente da mesma forma que o 0 e o era suficiente porque a gente tinha os sucessores, aqui a gente também tem poucos elementos primitivos e a partir deles a gente vai fazer um monte de operações. Então, antes da gente continuar, né, vale a pena ver qual é a função geradora de cada um deles. Então, aqui a função geradora E de Z é 1, certo? Tem um elemento de peso 0. E a função Z de Z é Z. Então, aqui a notação fica talvez um pouquinho difícil. Esse Z aqui é um Z romano, aquele Z é um Z caligráfico. Eu tentei fazer o mais caligráfico possível o meu Z. E essas são as duas funções geradoras correspondentes a essas duas classes. E só uma observação, uma questão de notação. Muitas vezes a gente não vai usar essa notação para as classes, né, nem para a classe de peso 0, nem para a classe de peso 1. A gente pode usar outras notações. Então, a gente já viu, né, a notação com a barrinha vertical, também é a classe de peso 0, né? Então, isso aqui é igualzinho à classe epsilon. A gente já viu outros exemplos, então, né, a gente pode pegar uma barrinha vertical. Em algum sentido, isso também seria equivalente à classe Z. E só para não deixar de fora, né, a gente podia botar os nós ou as folhas das árvores
não é isso? Que a gente já pegou em outras ocasiões, também podem entrar. Todos eles são elementos da classe Z. Tem um cara só e ele tem peso 1. Muito bem. A segunda parte, que é a parte mais interessante dessa história toda, são as operações básicas. Então, né, quais são as operações básicas? E aqui a gente vai começar as operações básicas. A gente vai passar mais um certo tempo falando sobre elas. Então, a primeira operação básica, talvez, é o produto, né? A gente já viu. Então, se você tem duas classes B e C, a gente faz a classe produto B e C, chama de A, e o peso de um elemento BC é o peso de B mais o peso de C, e com tudo isso, a gente viu que A de Z era B de Z vezes C de Z. Então, esse era um exemplo fácil. O outro exemplo é o exemplo da união, mas talvez o nome mais correto seja soma, porque a gente vai querer que seja uma união disjunta. E já a gente explica melhor por quê. Mas se você fizer B união C, e eu vou desenhar essa união quadrada, que é o símbolo mais ou menos clássico de união disjunta, né? Para reforçar que B e C são diferentes. Uma forma de você forçar que B e C tenham elementos diferentes, mesmo que talvez como conjuntos eles fossem iguais, é incluir um elemento diferenciador deles. Então, se você tiver precisando, né, você poderia criar uma classe que é bolinha cruz B, ou seja, os elementos que começam com bolinha, e fazer a união dos elementos quadrado C. E aí você tem certeza que essas duas classes são disjuntas, né? Isso é uma outra forma de você dizer, eu quero que elas sejam disjuntas, eu não sei se elas são disjuntas. E por que é importante que elas sejam disjuntas? Bom, primeiro, se elas forem disjuntas, é bastante fácil de ver que A de Z é B de Z mais C de Z. Né? Porque a N, o número de elementos com peso N, são os elementos de B, que tem peso N, e os elementos de C, que tem peso N, não tem nenhum em comum. E o problema é que se você quer fazer uma teoria em que tem uma fórmula ligando o Bn e o Cn com a N, talvez vários Bs e vários Cs para o AN, você não pode depender de quantos elementos tem na interseção do B e do C, porque isso vai variar de acordo com a classe. Então, se você tivesse que fazer, né, lembrar da teoria dos conjuntos, né, o número de elementos de B união C, aqui são dois conjuntos, é o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos da interseção. Mas o número de elementos da interseção de B e C não depende só de Bn e Cn. Você pode ter classes em que Bn e Cn não tem interseção e classes em que tem. Então, se você tivesse que tirar esse termo, você não estaria fazendo uma operação válida. É por isso que a gente evita, enfim, a gente força que a união seja uma união disjunta. E aí, para dar um exemplo interessante dessas coisas, você pode pensar como é que você faz para representar pares ordenados. Então, um par ordenado, né, é uma coisa do tipo B, B, na verdade B1, B2. Você tem dois elementos, né, de B. Então, você, como pode escolher qualquer um para o 1 e para o 2, você vai ter que isso é B cruz B. Certo? Você pode escolher qualquer um de um lado e qualquer um do outro, isso é o produto de B com B. E aí uma questão para vocês pensarem é como é que você representa uma classe A que seria 3 ou 5 elementos de B.
Então, isso é uma questão, né? Você pega 3 elementos de B e pega 5 elementos de B, como é que você representa essa classe combinatória? Então, bom, e por fim, a última operação que a gente vai ver aqui é a operação de sequência. Então, e a operação de sequência é uma operação bastante razoável. Uma sequência, ela pode ter nenhum elemento. Então, nenhum elemento. Ela pode ter um elemento. Ela pode ter 2 elementos. Ela pode ter 3 elementos. E etc, e etc. Então, se a sua sequência é isso, uma das primeiras preocupações que você vai ter é: será que isso daqui converge? Né? Você botou 3 pontinhos, será que isso aqui converge? E eu sempre fui muito gentil em não me preocupar com convergência, e agora eu tô. Por que eu tô preocupado? Por uma questão muito simples. B não pode possuir elementos de peso 0. Por que o B não pode possuir elementos de peso 0? Se o B possuísse elementos de peso 0, você veria que aqui no E, bom, tem um cara de peso 0. No B, teria B0 elementos de peso 0. Aqui você teria B0 ao quadrado elementos de peso 0. E assim vai. E se B0 não for diferente de 0, B0 for um número positivo, e aqui é um inteiro positivo, né? Então 1 ou 2 ou 3, mas não pode ser meio. Você não pode possuir meio elemento de peso 0, né? B são números inteiros. Isso daqui só tem 2 valores possíveis. Ou isso dá 1, quando B0 é 0, ou isso dá infinito, quando B0 é diferente de 0, porque ele é natural. E aí, se você tiver infinitos elementos de peso 0, você nem começa a escrever a função geradora, porque a função geradora já vai começar com o primeiro termo sendo infinito. Infinito vezes E a 0. E aí já deu ruim. Então, né, lembra, as classes combinatórias, em todos os níveis, em todos os pesos, tem um número finito de elementos. Então, é por isso que B não pode possuir elementos de peso 0. Né? Então, B0, traduzindo aqui, né, B0 é igual a 0. Se isso for verdade, será que converge? E aí a resposta é sim. A gente pode ver de forma mais formal, né, em outro momento, mas a resposta mais ou menos clara é que se você não possui elementos de peso 0, os elementos que estão nesse primeiro termo, eles têm peso 0. Se você olhar aqui o peso, né? Deixa eu fazer uma setinha aqui para baixo. Se você estivesse calculando o peso da classe epsilon é 0. Tá, isso está tranquilo. O peso dos caras que estão em B é pelo menos 1. Porque ele não possui elementos de peso 0. O peso dos caras que estão em B cujos B é pelo menos 2. O peso dos caras que estão em B cujos B é pelo menos 3. E aí, bom, mesmo que aqui você tenha infinitos termos, se você olhar para os elementos de peso 10, eles não podem vir de um produto de mais de 10 termos. Então, você vai ter você só precisa checar num número finito de termos dessa sequência aqui, onde tem elementos de peso 10. Ok? Bom, uma vez que você tenha feito isso, uma outra coisa que você tem que pensar é qual é o peso dos elementos, mas deve estar razoavelmente claro, mas não custa nada escrever. O peso de uma sequência B1, B2, BL é o peso do primeiro elemento, mais o peso do segundo elemento, mais o peso do Lésimo elemento. E vocês podem ver que isso aqui coincide com a definição de produto. Esse cara aqui vem de um B elevado a L, que tem L componentes. Então, o peso disso é esse. Então, vejam que a sequência, essa definição da sequência com uniões aqui, ela é compatível com a definição de produto, que é importante. E não só é compatível com a definição de produto, tentar manter aqui na tela,
Mas você pode escrever que a sequência de B é epsilon união B vezes uma sequência de B, que corresponde à consideração, talvez combinatória, de que uma sequência ou é a sequência vazia, ou ela tem um primeiro elemento e atrás vem uma outra sequência. Para quem gosta de computação e listas encadeadas, não é isso? O que é uma lista encadeada? Uma lista encadeada é um cara que tem um apontador para algum lugar. Esse apontador pode apontar para o nada, no caso que a sua lista é vazia, mas ele pode apontar para algum lugar que tem um dado e um próximo apontador para alguma outra coisa que você vai fazer. Então, essa decomposição corresponde exatamente a essa estrutura aqui. E se você agora escrever a equação que corresponde a essa equação, digamos, nas classes combinatórias, a equação das funções geradoras, a função geradora aqui é a função A de Z, digamos que A de Z seja a função geradora de sec B. Vamos chamar sec B, né, a nossa classe A. Então, A de Z é 1 mais B de Z vezes A de Z. Repare que essa equação segue direto da equação do que é a união e o que é o produto. E aí, se você fizer um pouquinho de álgebra, você passa o A de Z, B de Z para o outro lado, fatora A de Z 1 menos B de Z é igual a 1. E aí, A de Z é igual a 1 sobre 1 menos B de Z.